Muito bem, meus caras, dando prosseguimento então. Evan Malcolm Norris tinha apenas 35 anos, mas já provara ser um dos mais talentosos jovens promotores do direito leste de Nova York. Filho de um iraniano, diretor de uma escola, interessante, iraniano. Diretor de uma escola de ensino médio, ele cresceu em uma família de intelectuais, mudando-se de casa conforme o pai conseguia novos empregos em cidades como Minneapolis. Ao longo desse caminho, desenvolveu um forte senso moral de certo e errado e uma confiança inabalável em sua própria opinião. Uma estudante de ciências políticas na Universidade de Colômbia certa vez escreveu uma carta para o editor de um jornal universitário apenas para dizer o quão preocupado estava com a falta de altruísmo e compaixão, entre aspas, demonstrada pelo autor de um artigo que considerou ofensivo. Durante o curso de Direito em Harvard, Norris recusou um trabalho na renomada e prestigiada Law Review. Law Review é uma revista acadêmica com foco em questões legais. Nos Estados Unidos, as Law Reviews são normalmente publicadas por uma organização de estudantes em uma faculdade de Direito ou por uma associação legislativa. Voluntariando-se para o serviço de assistência jurídica da universidade, onde passava até 30 horas semanais ajudando famílias carentes a lidar com problemas legais de forma gratuita. Ele se referia à experiência como, sem dúvida, a melhor coisa que fiz na faculdade de Direito, entre aspas. Quando se formou, Norris sabia que queria ser promotor e, após alguns anos em um grande escritório de advocacia em Manhattan, assumiu a posição como procurador-geral adjunto dos Estados Unidos para o Distrito Leste. Logo foi transferido para o Departamento contra o Crime Organizado, demonstrando ser um advogado notavelmente cuidadoso e ponderado. Norris desempenhou um papel fundamental na condenação de diversos membros da família mafiosa Gambino e se destacou de forma brilhante no julgamento de um deles, um assassino particularmente sórdido, com predileção por dissolver suas vítimas em latões de ácido para esconder as evidências. Mas ele não era de brigar. Seus superiores enxergavam em Norris o dom da liderança e logo colocaram investigações longas e altamente delicadas, envolvendo esquemas complicados e muitas vezes misteriosos. Foi um desses casos que nunca resultou em indiciamento que trabalhara pela primeira vez com Mike Gaeta do FBI. Gaeta também via em Norris a habilidade de conduzir investigações difíceis e achou que os dois tinham filosofias parecidas sobre como construir um caso. Por isso aceitou a ideia incipiente de ir atrás da FIFA com Norris no Brooklyn, em vez de ir com alguém do Distrito do Sul de Nova York, alocado em Manhattan, o escritório do FBI mais renomado do país, que sempre pegava os maiores casos. Gaeta acreditava em seu instinto e achou que Norris era o homem certo para o trabalho. Norris era uma pessoa profundamente fechada e quase nunca deixava seus sentimentos transparecerem, mas ele se importava muito com o seu trabalho e encarava como um tipo de ofensa pessoal os delitos de seus alvos. Em sua opinião, as pessoas processadas, no fim, mereciam aquilo e eram pessoalmente responsáveis por seus infortúnios legais. Agentes especiais podem ser os caras que carregam as armas na cintura, mas uma investigação bem-sucedida não chega a lugar nenhum sem um promotor capaz de manter a disciplina, enxergar o panorama geral, pensar de forma estratégica e especialmente manter a calma. Um bom promotor precisa escrever bem, ter uma boa percepção da lei, pensar racionalmente e ser apaixonado pela vitória. Mas, acima de tudo, esse tipo de trabalho exige um bom julgamento. Bons casos podem ser perdidos por causa de erros evitáveis ou se forem tratados de maneira rápida demais. Condenações, o objetivo final depende de decisões inteligentes sobre como conduzir um caso e quem deve ser envolvido nele. Poucas horas depois da reunião, Norris ligou para Berman. O agente da Receita Federal esperava na esquina da Canal Street com a West Broadway. Estiveram nervosos demais para ficar sentado desde que deixou o escritório no Brooklyn, receoso de que os promotores pudessem pegar suas ideias e excluir do caso mais empolgante com o qual já havia se deparado. Nunca quis tanto estar em um caso como naquele, e quase não havia conseguido dormir nos dias anteriores à sua grande apresentação. Eu gostaria de dar as boas-vindas, disse Norris. O rosto de Berman se abriu em um largo sorriso. Após ligar, ele andou radiante pelo Sorro, indiferente ao calor e ao seu terno desconfortável.